Saudações, amigos, saudações, fãs de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Cheer Boys Fight Song da Jacksonville State University, faculdade que assombrou o planeta ao conseguir recrutar o prospecto número 1 da classe na última temporada, treinado aí pela lenda Deion Sanders. Estamos chegando pro 39º episódio do CollegeCast, o único podcast da língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, dia 13 de março, domingo, estamos chegando aí com um programa especial, na verdade, o início de uma série especial de debates que vai se prolongar aí até o resto da off-season, pelo menos, né? A gente vai comentar muito sobre recrutamento, vamos falar muito sobre as principais qualidades dos principais jogadores que estão saindo do high school e, claro, fazer aquela discussão saudável, aquela mesa redonda, onde todo mundo bota a sua opinião e os outros dizem que você tá louco da cabeça. Mas antes de a gente começar a falar especificamente aí sobre o assunto de hoje, vamos fazer aquele giro histórico tradicional que a gente sempre faz no início aí de cada programa. Hoje, 13 de março, como eu falei, a gente volta até 1983, quando o Birmingham Stallions bateu o Oakland Invaders naquela que seria a primeira prorrogação da história da USFL. E aí você me pergunta, tá, Matheus, mas e daí? Bom, e daí que a partir do mês que vem a USFL está de volta, depois aí de mais de 35 anos, quase 40 anos aí de ausência, a United States Football League está sendo reativada, e o Birmingham Stallions, inclusive, vai estar nessa nova USFL que, como eu já falei aqui em outros programas, terá uma transmissão muito a fundo do Cover Football. Provavelmente faremos também a única transmissão da língua portuguesa dessa nova liga, né, desse reativamento da USFL, já que a ESPN, até o presente momento, não confirmou compra dos direitos. Então fiquem ligados também na United States Football League, só aqui no Cover Football. E agora, feito também o nosso merchan, feito o nosso Hoje na História, vamos passar para o assunto aí do programa de hoje. E já vou passar a bola aqui para o Bruno Oliveira, para o Luiz Felipe Amorim e para o Luiz Gustavo, que serão os membros da nossa mesa redonda de hoje. Muito boa noite, menino. Muito boa noite, Matheus Pinho. Muito boa noite ao Luiz Gustavo e ao Luiz Felipe Amorim. Sempre bom estar de volta, né? Querendo ou não, esse é um começo de um novo quadro, né? Que a gente vai falar de debates e notícias aqui do mundo do college football. O último programa que a gente fez foi sensacional. Quem não escutou, na verdade, né? Escute, que é da história de Ohio State, um convidado muito especial. E hoje é mais um marco na história aqui do CollegeCast. Então a gente vai falar sobre muita coisa boa. Então fique atento, vai ser um papo bem leve e bem informativo para você, fã de futebol americano universitário. Por sinal, o programa de Ohio State, que foi gravado na sexta-feira, deve ir ao ar aí questão de 2 dias antes de ir ao ar esse aqui que a gente tá gravando no domingo, como eu falei, né? Então, vai ficar aí bem fresquinho na mente também, dá pra ouvir até os dois meio que back-to-back, né? Então, vai ser bem legal aí, como você falou, uma participação especialíssima também do Léo Andrade neste programa sobre o Ohio State. Luiz Felipe, de volta aqui ao CollegeCast, depois de várias semanas aí de ausência. O Luiz estava com questões pessoais, né? Mas tá de volta aqui para nos agraciar com os seus conhecimentos sobre recrutamento. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, em qualquer horário que você esteja ouvindo esse podcast. Isso mesmo, meu caro e grande amigo Matheus Pinho. Tá difícil as minhas aparições aqui. Os problemas pessoais, basicamente, estudo, galera. Estudo é complicado. Também um grande abraço pro nosso querido Bruno Oliveira, que tá aqui na mesa. Luiz Gustavo. Vou só corrigir o Pinho, gente. Bola redonda não, é bola oval. A gente tá falando de futebol americano, hein? Mas é isso aí. Vamos falar muito sobre recrutamento hoje, que é algo que eu adoro e é maravilhoso. Segue daí, Pinho. Eu tô, neste momento, gravando um programa sobre bola oval, assistindo bola laranja e falando de bola redonda. Que fase! E por falar em que fase, ô Luiz Gustavo, você que tá numa fase aí extraordinária, né? Você não perde um aqui na mesa. Boa noite. Boa noite, Pinho. Boa noite, Luiz Felipe Amorim. Boa noite, Bruno.
E sempre que possível eu marco presença no podcast para aproveitar a oportunidade de conversar sobre college football, que é um esporte que eu amo, e passar conhecimento para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. E já vamos começar a falar então do assunto de hoje. Ô Bruno, vamos começar dando uma passadinha aí nos principais prospectos da classe, e aí vocês já podem fazer também os primeiros comentários. Vou falar rapidinho porque o Luiz levantou a mão antes de mim. Eu sou uma pessoa que respeita a ordem de levantar a mão, mas eu só vou falar da classe de 2021, porque a gente falou no passado do recrutamento, né? Inclusive, eu ouvi hoje, e eu e Luiz Felipe Amorim demos uma aula de previsão, e a gente falou os principais pontos dos jogadores, e aconteceu, né? Quem escutou e lembra, a gente falou do Caleb Williams, a gente falou do Dallas Turner, a gente falou do Trevion Henderson, de Ohio State, e teve outros jogadores que vão ter seu impacto, talvez nessa temporada, né, que é o J2 Imoloau, o Jack Sawyer, o Leonard Taylor de Miami, e o Emeka Egbuka é o meu principal jogador que eu acho que vai ser um astro nessa temporada, porque Garrett Wilson e Chris Olave vão sair de Ohio State pro draft, e vai sobrar o Smith Njigba, e ele vai ser o wide receiver 2 de Ohio State. Então, já deixo a minha previsão aqui, que o Egbuka vai ser o futuro de Ohio State nessa temporada. Aí o Luiz começa, e aí eu vou dando meus comentários, que nem a gente fez no ano passado. E o primeiro prospecto aí que a gente vai analisar hoje, Luiz Felipe, Bruno, Luiz Gustavo, é o Devon Campbell. Ele que é de Arlington, Texas, jogou na Bowie High School, o 10º jogador aí dessa classe de recrutamento. Ele que teve uma nota de 9.4, né, uma nota quase perfeita, um jogador 5 estrelas, que se comprometeu com a Texas Longhorns. Bom, dessa vez eu sempre vou começar, eu sempre sou o último, né, gente? Então, eu vou falar algumas coisas que eu vi do Devon Campbell, que é simples, é rápido. Ele é um jogador alto, forte, muito forte mesmo, parece um armário de tão largo que ele é. Ele tem um bom trabalho com as mãos, eu vejo que ele consegue efetuar bons bloqueios, só que tem um pequeno detalhe, contraponto aqui. Esses bloqueios ele consegue proteger o QB, só que eu acho ele um pouco lento por não ter muito trabalho com os pés. Ele não consegue fazer o básico de um OL. Para quem está ouvindo, eu vou explicar rapidamente. Um OL ele tem que ser bom com bloqueios com as mãos para impedir um avanço do DL, e ele tem que se movimentar de maneira lateral. Só que essa movimentação tem que ser rápida, tipo um caranguejo. Ele é lento, ele não consegue fixar bem os pés no chão. Isso aqui acaba abrindo um espaço para um outro DL, ou até mesmo o DL que está num combate com ele, passar com mais facilidade. E ainda prejudica em gaps, abrir o buraco, né, aquele buraco na OL, para o running back passar. Eu acho que se lapidarem ele melhor, ele vai ser um grande OL. Bom, o Devon Campbell, ele assinou com o Texas no dia 2/2 de 2022, da classe 22. O que isso significa? Exatamente, significa nada. Mas ele se comprometeu com o Texas, e dentre as opções ele tinha Alabama, Georgia, USC, e ele escolheu o Texas. E quem que ele vai estar protegendo? Quinn Ewers, que a gente vai falar bastante daqui mais pra frente aqui no podcast. E ele vai proteger também o Bijan Robinson na parte da abrir espaço na corrida, né? E como o Luiz falou, ele precisa de melhorar algumas coisas, mas ele é um bom... ele protege bem ele abre bem espaços no jogo corrido, ele é bom no campo aberto, né? Quando ele vai para o campo aberto para conseguir jardas para o running back, além da linha de scrimmage, mas ele precisa melhorar a proteção no passe, ele ainda tem um pouco de dificuldade, e ele é bem pesado no quesito de ser um OT. Porém, a comparação que eles fazem com ele é do Wyatt Davis, que agora está no Minnesota Vikings. Me corrijam se eu estiver errado, ele era de Ohio State. Só que ele é um guard, né? Então, ele tem uma altura relativamente boa, mas ele tem essa possibilidade de se mover para guard, talvez no futuro próximo. Então, vale a pena ficar de olho, principalmente esse ano, que Texas vai estar bem nos holofotes. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver, mas acho que com um pouco de força de vontade ele consegue virar um tackle muito bom no futuro, e ele é o número 1 dessa classe de 22. E eu acho que essa decisão do Devon Campbell se comprometer com Texas foi muito bom, porque para o ataque de Texas ter sucesso em 2022 e não ter um desempenho tão ruim quanto teve no ano passado, eles precisam proteger o Quinn Ewers para ele conseguir fazer boas conexões com o Bijan Robinson e o Xavier Worthy. E o
Devon Campbell deve ajudar muito nisso a partir dessa temporada para o futuro, né? Porque ele tem tudo para ser um dos principais jogadores da linha ofensiva de Texas no futuro. Perfeito. O Devon Campbell, eu acabei não citando, ele é IOL, né? O Luiz até já pincelou, explicou ali as principais funções do jogador de OL, mas para deixar registrado. O número 9, dando seguimento aqui, é Shermar Stewart. Ele que se comprometeu com a Texas A&M Aggies, vindo de Monsenhor Pace, em Opa-locka, na Flórida. Ele teve uma nota de recrutamento de 0.994, mesma nota aí que teve o Devon Campbell, e é o terceiro na sua posição no país. Ele que é jogador de DL. Então, mais uma classe de rushers, né? Ele é um grande rusher, ele é um DE, pelo que eu vi ali. Ele joga muito na ponta da linha, forte, explosivo, ágil, e ele é muito agressivo, adora dar hit e por aí vai. Tem uma facilidade para se diferenciar da OL, chega muito rápido no QB e no running back, só que ele tem que mudar uma coisinha. Ele não consegue ter muitas leituras pre-snap, ele vai muito no instinto, na improvisação. Mas é um excelente jogador. Se for muito bem, se for lapidado, vai ser um grande jogador. Ele é um jogador que é comparado ao Chris Jones do Kansas City Chiefs, mas como o Luiz falou, ele joga mais de DE, e é mais uma classe que nem do ano passado. Teve muitos rushers, ele é o terceiro DL da classe, e Texas A&M foi a vencedora desse ano do recrutamento com toda certeza. E como o Luiz falou, ele é um cara que chega facilmente no backfield, mas ele não é um jogador de finesse, é aquele jogador de instinto rápido, e então ele pode ser prejudicado um pouco por isso, mas é um jogador que tem uma grande envergadura, ele é alto, ele é forte, só que ele tem que ser um pouco mais flexível para conseguir ser melhor lapidado, mas ele é um jogador que pode contribuir muito para Texas A&M nesses próximos anos. E sobre o Shermar Stewart, eu tenho uma opinião que ele é um prospecto de linha defensiva muito bom, né, como os companheiros de mesa aqui falaram, né, e ele é um dos recrutas de Texas A&M, e olha, anotem esse nome, porque Texas A&M conseguiu recrutar muitos jogadores 5 estrelas no ciclo de 2022. E fiquem de olho, porque se o Harold, né, se o Shermar Stewart for bem desenvolvido, a gente vai ouvir muito o nome desse cara. O número 8 da classe é um linebacker vindo de Cy Park, em Cypress, no Texas. A nota de recrutamento também de 0.994, segundo na posição de linebacker no país, é Harold Perkins, jogador aí que se comprometeu com LSU. O Perkins, ele tem uma boa visão de jogo, tá? Ele joga muito bem pelo interior da linha, ele é forte, explosivo e adora forçar fumbles. A maioria desses jogadores que eu tô vendo aqui de defesa, eles vão pro hit, eles gostam de pancada, isso é muito bom. Só que eu acho, ele não é tão ágil para uma cobertura, por exemplo. Acaba deixando muito espaço vazio no slot. Porém, como eu falei, ele tem muito esses pontos positivos. Para ter uma mudança de cobertura, ele não é tão bom. Além de ser bom com as mãos, porque, para quem não sabe, ele improvisa como running back e nas horas vagas, em alguns snaps, como wide receiver no high school. E por conta disso, ele é um jogador que joga mais, consegue jogar de edge também, mas ele faz essas coberturas, como o Luiz falou, ele alinha em wide receiver, running back e tal. Ele tem esse problema assim de marcação, mas ele é um cara muito rápido. O 40-yard dash dele foi 4,49. A gente não vai falar do combine hoje, mas muitos jogadores rápidos nesse combine, e ele é um cara que só mostra como o tiro de 40 jardas está sendo muito valorizado nos últimos anos, e ele está abaixo de 4,5 com 19 anos, eu acredito. Ele é um tackle machine, ele faz muito tackle. A comparação é com ele é o Michael Jack, do Jacksonville Jaguars. Não concordo muito com essa comparação, acho que ele é um estilo um pouco diferente da NFL, mas é um cara que a LSU precisa lapidar, porque jogadores bem fortes vêm dessa defesa nos últimos anos, e ele pode ser um grande talento no futuro. E sobre o Harold Perkins, eu tenho uma curiosidade sobre o recrutamento dele, porque como o Pinho falou, né, ele estudou e jogou em Cy Park, que fica localizado na cidade de Cypress, no Texas. Mas ele nasceu no estado da Louisiana, por causa dessa relação muito forte com o estado natal dele, né, ele se comprometeu com o LSU. E já que essa equipe tem tradição de desenvolver linebackers para a NFL, vamos ver como vai ser o desempenho do Harold Perkins nessa defesa da equipe. Perfeito.
A gente agora fala de mais um linebacker, né? Já que a gente falou aí do Harold Perkins, que era o número 2 da posição nessa classe de recrutamento, vamos falar do número 1, então. C.J. Hicks acabou se comprometendo aí com o Ohio State Buckeyes. Ele que vem de Archbishop Alter, em Dayton, em Ohio. Teve uma nota de recrutamento também na casa de 0.994, como eu falei, jogador número 1 da posição de linebacker. Bom, esse jogador é um excelente linebacker. Ele é um middle linebacker clássico, inteligente, consegue efetuar excelentes leituras para snap, além de ser forte, explosivo, ágil. Ele também é um excelente blitzer quando precisa ser alinhado, dando um trabalho fervoroso, ferrenho para o L do adversário. Só que eu acho que às vezes ele é um pouco afoito, até mesmo numa jogada sem ser de blitz. Eu acho que ele precisa de mais calma e às vezes de menos intensidade em alguns hits que ele dá, porque isso pode ser prejudicial para ele no college, principalmente na NFL. Só falar uma coisinha, eu tava pensando do Harold Perkins, e eu lembrei de um linebacker que faz coberturas com o Micah Parsons, né, querendo ou não. Eu não acho ele parecido, mas um linebacker que faz coberturas e alinha como Ed também, é o Micah Parsons. Mas falando do C.J. Hicks aqui, mais um jogador recrutado pro Ohio State, desculpa, e agora ele vai juntar com o Jack Sawyer e o JT Tuimoloau, que então vai formar um front seven absurdo. Como o Luiz falou, ele é um middle linebacker clássico. Ele consegue correr o campo todo, ele é muito bom. A comparação dele é o Fred Warner do 49ers, que o Luiz conhece bem, e eu concordo muito, porque é um cara muito agressivo, muito forte, adicionou muito peso, e ele tem uma leitura de jogo muito boa, então merece ser o melhor linebacker da classe, e eu acredito que o Ohio State vai ficar dominante com esses 3 jogadores na defesa nos próximos anos. Eu acho que o C.J. Hicks foi uma adição muito boa para a classe de recrutamento de 2022 de Ohio State, e com o time assinando, com o ex-coordenador defensivo de Oklahoma State, Jim Knowles, eu acho que ele pode fazer um trabalho muito bom na defesa da equipe, que não teve um desempenho tão bom em 2021, e com esses prospectos muito bons que ele vai ter na mão dele, como o Bruno falou, JT Tuimoloau, Jack Sawyer e agora o C.J. Hicks, eu acho que essa defesa de Ohio State pode se tornar dominante a partir de 2022. Perfeito. Vamos falar aqui agora do primeiro jogador de skill, né, dessa classe de recrutamento. A gente está indo de trás para frente. Então, o jogador número 6 do país, novo quarterback da Clemson Tigers, Cade Klubnik. Ele que vem do Westlake, em Austin, no Texas, capital lá do estado. Teve a nota de recrutamento na casa de 0.995. Jogador número 1 da sua posição nesta classe, Cade Klubnik. Então, ele é um QB bem interessante. Ele tem um braço excelente, um braço muito forte. Consegue botar com muita facilidade bolas no fundo do campo. Tem uma boa mecânica, planta bem os pés. Ele consegue sair da pressão, escalar o pocket muito bem. É ágil, é rápido, não tem medo de tomar trombada. Só que ele tem um pequeno defeito, tem que corrigir isso nele. Ele é lento em tomada de decisão e sempre procura jogar a bola a fundo. Ele não solta a bola muito rápido. Ele quer sempre soltar a bola no fundo do campo. Isso pode acabar prejudicando ele. Só isso, mas ele é um excelente QB. Tem tudo para elevar o nível de Clemson, que estava precisando de um QB, cá entre nós. E eu ia falar isso agora, porque ele não recebeu convites de escolas muito boas, assim, no quesito de QB. Ele recebeu de Ole Miss, só que o Ole Miss já tem um quarterback no Transfer Portal, que a gente vai falar daqui a pouco. Teve Penn State, tem o Sean Clifford, mas, Penn State nunca teve um quarterback que presta na história da faculdade. Exatamente. E ele escolheu pra mim, teve Texas A&M, Florida State, se não me engano. E ele escolheu pra mim o certo, que é Clemson. E o DJ Uiagalelei e o outro QB que tem nome, eu não consigo pronunciar. E o Fomancham tá no Transfer Portal, ele saiu. Então ele saiu. Então eu não sabia dessa notícia, então mais um motivo para ele ir para Clemson. E como o Luiz falou, ele é muito bom no quesito do pocket, ele sabe muito bem onde ele se posiciona, ele é atlético e tal, só que ele tem muitos riscos de passe em profundidade, apesar que ele tem uma boa TD interrupt, que é aquela relação de TD e interceptação, mas ele toma riscos muito desnecessários, sem necessidade, e a comparação dele é o Zach Wilson, também tem os mesmos problemas quando ele estava em BYU. Então vamos ver como é que ele vai se desenvolver, porque para mim ele já é o titular essa temporada. E sobre o Cade Klubnik, eu acho que ele foi
talvez não só um dos, né, talvez como o principal jogador da classe de recrutamento, né, de 2022 de Clemson, e por ele ser um recruta muito bom de quarterback, fica a dúvida, quem vai ser o quarterback titular de Clemson em 2022? DJ Uiagalelei ou Cade Klubnik? Eu iria de Cade Klubnik, mas vamos ver o que o W. Swinney vai fazer. Inclusive, abraço para Carol, que estava com a gente aqui no programa de Clemson, disse que ia ter que fazer uma pós-graduação para conseguir falar o nome do DJ Uiagalelei, e de repente não vai nem precisar. Agora vamos falar aí de mais um jogador de secundária, né? A gente falou antes, na verdade pincelamos sobre quanto a LSU tem sucesso em fazer jogador de secundária. Vamos falar do cornerback número 2 da classe, que acabou não indo para a LSU, né? Muito pelo contrário, foi pro outro lado do país. Domani Jackson, ele que é da região de Santa Ana, na Califórnia, né? Jogou em Mater Dei, uma das principais high schools do país, e vai ficar na Califórnia mesmo. Southern California, USC Trojans, recebendo aí o cornerback número 2 do país, nota de recrutamento do Domani Jackson de 0.995. Cara, ele disparado, a gente tem que comentar para o nosso ouvinte, é o segundo realmente melhor da classe, porque o primeiro é incomparável. A gente vai chegar nele ainda. Cara, eu acho ele muito bom porque ele é um corner clássico. Ele consegue ser rápido, forte, agressivo e tem uma boa visão de jogo, principalmente numa marcação mano a mano. Ele marca o adversário até o final. Só que uma curiosidade extra é que ele tem uma aceleração absurda, um poder de recuperação muito bom. Teve algumas jogadas que eu assisti que ele não estava marcando o jogador adversário, mas ele consegue se recuperar em cima do cara, forçando o fumble ou até mesmo dando tackle. O único defeito nele que eu acho é que ele não tem uma impulsão tão boa e ele não é muito bom com as mãos. Então, para fazer interceptação não é com ele, mas atacar a bola e passe incompleto ou até uma jogada para facilitar uma interceptação para o companheiro é muito boa. Ele é muito bom mesmo. Pra quem não sabe, o Luiz ele fica mais na parte prática, ele gosta mais de ver os vídeos, eu gosto de ver a parte mais tática, assim, de técnica assim, do jogador, né? A parte mais de estatística e tal. Então eu vou completar a informação do Luiz, porque eu estava vendo aqui que em 2019 ele correu o 40-yard dash no 4:51. Só que ele tem a corrida dos 100 metros rasos. Que ano passado eu falei do Tre'Von Henderson, que foi 10:94, se não me engano. O Domani Jackson correu 100 metros rasos, vou até conferir aqui, em 10.5 segundos. Pinho, por favor, me confirme se o Usain Bolt correu em 9:58. 9,58. Mas aí, 9:58. Então ele é menos de um segundo mais lento do que Usain Bolt no tempo que ele corria, né? Então o cara é completamente rápido. Ele em linha reta, corrida em linha reta, ele é um absurdo. Mas é o que o Luiz falou, ele não tem noção muito de ball placement, que é o posicionamento da bola. Então, tipo, ele não sabe mais ou menos onde está a bola, mas ele consegue se recuperar pela velocidade. Aqui a comparação está com a Xavier Rhodes, eu não concordo nem um pouco. No quesito velocidade, eu até compararia com o Eric Stokes, que foi pro Packers, que ele é muito rápido, ele não tem uma boa posicionamento de bola para interceptação, mas é um cara que ataca muito a bola. Então, como um clubista que eu sou, eu falando do Packers, o Eric Stokes é o que acho que encaixaria melhor, mas o cara é muito bom jogador. Eu gosto bastante do Domani Jackson e eu acho que se ele for bem desenvolvido, ele pode se tornar um jogador importante para o futuro de USC, sobre o comando do Lincoln Riley. E eu também tenho uma curiosidade sobre o recrutamento dele, porque antes de contratar o Lincoln Riley, o USC estava sob o comando do Clay Helton. E quando eles demitiram o Helton, o Domani Jackson se descomprometeu da universidade. Aí quando o Lincoln Riley assumiu, ele se comprometeu de novo com o USC. Ficou indo e voltando nesse processo. Só que agora eu acho que ele está comprometido mesmo para se tornar um jogador fundamental para o futuro da defesa de USC Trojans. Não, só um detalhe, né? Que é até importante a gente comentar. Essa questão de comprometimento e descomprometimento para quem não conhece os bastidores do college football. O jogador, ele desde o ano de freshman, ele pode começar a receber proposta e dar commit, que a gente chama, né? Ou se comprometer com a faculdade. É uma declaração verbal, né? Nada contratual. Simplesmente ele diz, eu
a minha preferência é ir para tal time. Só que existe um negócio chamado National Signing Day. O que é o National Signing Day? O próprio nome já diz, né? É assinatura. Signing, para quem não sabe em inglês, é assinatura, né? S-I-G-N-I-N-G. O que é esse National Signing Day? É o dia que os jogadores eles assinam uma carta de comprometimento oficial. A partir deste momento, ele não pode mais se descomprometer da equipe, porque ele já assinou que ele vai aceitar a bolsa naquela escola. Os jogadores que a gente está citando aqui, todos eles já fizeram isso. Todos eles já passaram. O National Signing Day já passou, né? Todos os jogadores eles já passaram por este processo, eles já assinaram com as escolas que a gente está falando. Então esses caras eles serão jogadores destes times na próxima temporada. Se eles vão entrar no Transfer Portal, se eles vão fazer sua carreira toda nesse time, aí o futuro vai dizer. Mas esses jogadores que a gente está citando aqui, eles não podem mais se descomprometer das equipes, porque eles já assinaram um contrato formal dizendo que vão estudar lá a partir aí do ano de 2022. Fala, Bruno. Não, e pra quem não sabe, o Face of the Franchise do Madden, quando você escolhe o boné da equipe, é isso. Você escolhe o boné da equipe e fala que você se compromete com tal equipe. E teve uma história engraçada que um jogador ia fazer o National Signing Day dele, e o pai dele, antes de uma entrevista, o cara perguntou isso sem querer, ele falou que ia pra Oregon. Pô, destruiu todo o clima de tensão lá. Foi muito engraçado. Mas só pra completar aqui do Dominic Jackson, eu falei que ele é muito rápido, eu esqueci de falar que ele é retornador de punch e de kickoff. Então é um jogador bem interessante pra analisar. E essa questão aí, você falou dos bonezinhos, aí você aí que não acompanha muito, de repente tá entrando no mundo do futebol americano, você pensa, pô, mas grande coisa. O cara só ia pegar um boné. Gente, isso aí passa internacional. O do Travis Hunter, por exemplo, que é o número 1, que a gente vai falar mais pra frente. Cara, vocês não têm noção do tanto de jornalista que tinha na sala de conferência lá do colégio dele, esperando o cara fazer o anúncio. Qual Passou que é o em filme rede nacional. Que Passou. mostra? Não, esse do Travis Hunter passou em rede nacional na CBS. Cara, você imagina assim, tipo, vamos futebolizar. Você imagina lá um menino lá do Sub-15 do Palmeiras que vai decidir aí se ele vai continuar no Palmeiras ou vai pro São Paulo. E aí tá lá uma sala de conferência com 50 repórteres esperando o cara de... Pô, é um negócio surreal, cara. Um negócio que a gente aqui no Brasil não consegue nem imaginar. Isso é uma coisa de praxe nos Estados Unidos. Acontece todo dia, toda semana, todo ano. Qual que é o nome do filme? É Um Sonho Gigante? Esqueci o nome do filme, que é com a Sandra Bullock, que mostra isso, né? E o cara era tackle e ele vai fazer o National Signing Day, então, cheio de repórter. Esqueci o nome do filme agora. Mas mostra isso. Então vamos dar seguimento aqui. Vamos agora falar do número 4 do país, Michael Williams. Ele que estudou lá na Hardway High, em Columbus, na Georgia. DL, com nota de 0.995, segundo DL da classe, que vai ficar no estado da Georgia, vai jogar nos atuais campeões nacionais, os Bulldogs. Disparadamente, o segundo melhor DL da classe, por ter algumas características que eu vou dizer aqui que eu observei, que eu gostei bastante, que são, ele é como um clássico DL, ele também joga na ponta de linha, ele é um pass rusher, ele é forte, alto, e ele tem uma coisa, além de ser ágil, que são os trabalhos com as mãos. Ele consegue muito bem bloquear e fazer o movimento de remada, que a gente diz, que é você tirar o OL da jogada para chegar no running back ou no QB. Ele só tem que melhorar como escapar dos bloqueios. Quando ele vai fazer o bloqueio, tem um grip, uma pegada melhor, mas ele é muito bom e não tem muito o que dizer dele. Tipo, eu só não acho ele tão veloz, mas ágil ele é. E ele não, e isso só vai atrapalhar na velocidade dele contra QBs mais móveis e running backs. Mas se for um QB pocket passer, vai ser jantado. E ele tem uma curiosidade rapidinho só para finalizar. Ele consegue jogar de fullback. Ele bloqueia muito bem. Ele teve snaps que ele jogou de fullback. E ele fez um excelente trabalho abrindo o gap para o running back passar, abrindo o espaço. Que é o que faz o Vitavé no Tampa Bay Buccaneers, né, em alguma jogada específica. E ele é um jogador que ele tem uma antecipação de jogada muito boa, ele consegue se alinhar em qualquer posição da linha defensiva, e é aquele cara que tem uma força física muito grande, ele consegue fazer o movimento de escapar do offensive lineman muito facilmente, de uma forma muito tranquila,
é aquele cara que só não é o melhor DL da classe, porque a gente vai falar daqui a pouco do melhor. Então ele é um cara que com certeza vai agregar muito nessa defesa absurda de Georgia, que vai perder o Jordan Davis e alguns jogadores de DL, mas ele vai entrar com certeza que... Não digo que eles não vão sentir nenhuma falta do Jordan Davis, mas ele vai diminuir bastante essa saudade. É só agregar uma coisa que o Bruno falou, já que ele falou do melhor DL da classe, ele é o segundo melhor, mas eu vejo ele com essa antecipação e leitura de jogada melhor, tá? Ele faz uma leitura pré-snap muito melhor do que o Nolan, que é o segundo, que é o melhor DL da classe. E para os atuais campeões do college football, né, Georgia Bulldogs, eu acho que esse comprometimento do Michael Williams foi muito importante, porque eles vão perder vários jogadores de defesa para o draft da NFL. E se tudo der certo, eu acho que o Michael Williams pode se tornar um jogador de linha defensiva muito bom na defesa de Georgia, ainda mais que o técnico principal deles é um técnico de mente defensiva, né? O Kirby Smart. Então ele deve trabalhar muito bem o Michael Williams. Perfeito. Vamos passar para o nosso pódio aqui, então. Na terceira posição, Luther Burden, ele que vem da East St. Louis, na cidade de East St. Louis, no Illinois. Uma nota de recrutamento dele de 0.997. Wide receiver, único wide receiver no top 10. Ele que teve uma escolha bem interessante, bem intrigante, vamos dizer assim. Wide receiver número 1 da classe, indo para Missouri. Agora eu vou ter que tecer um pouquinho mais. O Pinho vai querer me matar, mas, gente, eu acho que ele não merece ser o terceiro melhor jogador da classe. É minha opinião. Entendeu? Ele não tem tudo isso. É um bom wide receiver. É aquele wide receiver na parte clássica, né, de rotas profundas, que ele é veloz, ele consegue ser ágil, ele consegue ter boas separações, que a aceleração dele é muito boa. A agilidade dele ajuda muito para quebrar os tackles. Só que eu não vi uma grande impulsão, eu não vi recepções plásticas, pelo contrário, tem que trabalhar, tem que melhorar esse trabalho de mãos para um wide receiver. E o bom que ele é fit em um aspecto, eu acho ele muito rápido. Essa velocidade dele que se destaca, a agilidade. Portanto, que ele também consegue fazer retornos de punt e kickoff. E uma jogada muito boa que ele se encaixa, que lembra muito o Deebo Samuel no 49ers, só que ele é mais magro, é o famoso reverse, né? Que ele passa por trás ali do running back ou do fullback, de uma ponta para outra da linha, recebendo a bola e correndo. E isso, para mim, é o cargo-chefe dele. Aqui foi de longe a pior comparação que eu vi nos últimos tempos de um jogador. Porque o que você pensa? O Luther Burden, ele é um cara que, pra mim, concordo com o Luiz, não merece ser o terceiro melhor do país, porque é um cara que, de acordo com... Eu tô falando aqui com os analistas, tá? Pra você nunca acreditar fielmente nos analistas. Ele é um cara que já jogou basquete, e por isso ele consegue ter um 50-50 ball melhor. Ele consegue vencer essas batalhas 50-50, porque ele já, querendo ou não, o basquete se usa muito a mão, né? É meio óbvio, mas isso ajuda ele a ter um pouco mais de controle na bola. Só que aquele cara que ele joga muito bem nas jardas após a recepção, ele é muito rápido, ele retorna pro punch kickoff, ele faz o reverse, que nem o Luiz falou. Beleza. Qual que é a comparação que você poderia falar? Talvez o Deebo Samuel em alguns quesitos e tal, mas eles compararam com a Amari Cooper, que pra mim não tem... Inclusive ele foi pro Cleveland Browns ontem. Pra mim não tem comparação nenhuma, porque o Amari Cooper é aquele cara que é muito bom na recepção, sabe exatamente onde ele tá no campo, faz recepção na linha lateral perfeitamente, e é aquele cara que consegue fazer bem um yard after catch, mas ele cara é um pouco mais pesado. Não tem nada a ver com o Luther Burden, é um cara que é muito rápido, que retorna punch kickoff, então não tem nada a ver. Foi horrível essa comparação da 247 Sports. Mas assim, o que eu concordo com o Luiz, ele tem que refinar muito ainda o route runner que ele é. As rotas dele não são bem feitas em todos os quesitos. Ele alinha na parte de fora, mas ele também alinha como slot. Eu acho que aquele cara que talvez é o melhor wide receiver da classe, pode ser, mas pra mim ele tá longe de ser o top 10 dos melhores recrutas. Então eu não concordo nem um pouco com a opção. Não tô falando mal que ele é ruim, nada disso, mas por agora eu não concordo com essa posição nem a comparação. E agora vamos falar de um dos recrutamentos mais curiosos, né, desse ciclo de 2022, porque eu acho que a gente não estava esperando, né, que o Luther Burden iria se comprometer com isso, mas já que ele se comprometeu com o
Tigers. Vamos torcer para que ele se destaque bastante e consiga viver com a expectativa que vai ter sobre ele, por ser o, entre aspas, melhor recruta de wide receiver da classe de 2022. Melhor recruta de wide receiver do país, né? Chama atenção. Das powerhouses, aquela que recebeu o melhor recruta foi Georgia, atual campeão com o número 4. Isso porque o top 2 teve jogador indo para a segunda divisão e teve o nosso número 2 que a gente vai falar agora, o melhor DL da classe, jogador número 2 do país, Walter Nolan, como eu falei, DL, vindo da Powell High School, na cidade de Powell, no Tennessee. Ele que vai para Texas A&M, ele que ficou apenas um décimo atrás do Travis Hunter na nota de recrutamento, 0.9998. Para ele, o Travis Hunter teve uma nota semi-perfeita com 0.999. Ele tem o que eu vou falar aqui é uma opinião minha, pelo que eu analisei. Ele não tá muito acima do Mike, que a gente avaliou mais para baixo, né? O segundo melhor da classe, que é o Michael Williams. Só que o Nolan tem uma coisa que eu acho melhor, que ele é muito mais, tipo, na minha opinião, ele é muito mais rápido, ágil, ele consegue chegar com muita facilidade em qualquer tipo de quarterback. É muito difícil, com a força dele, a explosão dele, um quarterback, um running back, conseguir quebrar esse tackle dele. Então eu acho ele muito absurdo nisso. Só que tem algumas coisas que ele tem que mudar comparado ao Williams, que é o meu ponto de vista, que é a leitura pré-snap e basicamente as mãos dele. Ele tem que ter uma jogada, um trabalho de mãos melhor. Isso tem que ser lapidado para ele, que aí vai ajudar ele muito, muito mesmo na carreira dele. A comparação dele aqui é com o Dexter Lawrence, que era de Clemson e foi para os Giants. Eu não acho de todo mal essa comparação, mas com o que falam dele, principalmente depois de velocidade, por ser um DL, me lembrou muito que eu vejo no Kenny Clark, do Green Bay Packers, que era de UCLA. Ele é um jogador que consegue ter essa recuperação de jogada em corridas laterais muito boa, então a movimentação lateral dele é muito boa. Ele precisa melhorar algumas coisas, né? Claro que quando você compara um jogador não é 100% fiel, né? O cara tá vindo do high school e tem que melhorar muitas coisas. Mas o fato dele ser esse motorzinho da DL faz ele lembrar o Kenny Clark, que ele é muito violento, entre aspas, no quesito de sacar, então ele vai com tudo na jogada, ele tem essa boa noção física. A gente só tem que melhorar nesses poucos pontos, assim, de leitura pré-snap, de arrumar um pouco na remada, que né, o Luiz fala de tirar o OL da jogada, então eu acredito que ele consegue lapidar isso tranquilamente, ainda mais Texas A&M, que a gente falou que ganhou. Só tem 2 nesse top 10, mas foi de longe a melhor escola recrutando. Então, com certeza, ele vai ter um papel de destaque muito grande nos próximos anos. E agora vamos falar de mais um recruta, né? Que nem o Bruno falou, mais um recruta de Texas A&M no top 10, Walter Nolan, que é um recruta 5 estrelas de defensiva muito bom. E essa é a minha opinião, né, no caso, mas se o novo coordenador defensivo de Texas A&M conseguir desenvolver bem, lapidar bem todos esses jogadores promissores que eles conseguiram na classe de 2022, essa defesa de Texas A&M pode se tornar muito dominante nos próximos anos. Então vamos ficar de olho nisso. Perfeito. Vamos agora falar do top 1, então. Para fechar aí o nosso top 10 do recrutamento da classe de 2022, Travis Hunter, cornerback, wide receiver. Todos esses jogadores aqui são 5 estrelas, tá? Vale destacar, os 10 são 5 estrelas. Ele teve uma nota semi-perfeita, né? Tem uma nota de 0.9999. Ele que vem da cidade de Sewanee, na Georgia, Collins Hill High School, perdão. E assombrou o mundo, porque escolheu uma faculdade da FCS, uma HBCU, joga ali na segunda divisão, Jackson State, vai ser treinado pelo Primetime Deion Sanders, ele que tinha a opção aí de Florida State Seminoles, acabou preferindo ir para a segunda divisão mesmo. O Pinho falou uma coisa que, pra galera, só antes de eu começar a falar do Travis, porque eu acho ele absurdo, mas não vou ficar falando muito porque eu não tenho. O cara é realmente sempre perfeito. Tem uma curiosidade muito boa dele, que eu vi assistindo
vídeos dele, tapes, highlights, ele tem um vídeo dele com um boné para ver a importância disso, de FCU, que é Florida State, e ele ele tira esse boné, ele arranca da cabeça e joga para o amigo dele, o amigo dele joga de volta para ele e ele coloca na cabeça. Antes disso, ele abre o casaco com uma blusa escrita de Jackson State, que é a universidade do head coach, que é o Deion Sanders, como o Pinho já falou. Falando do jogador, é um jogador completo. A única coisa que eu não vi nele é cobertura, é uma cover. Mas em mano a mano ele é completo. Ele é rápido, ele é ágil, ele é forte, ele tem uma boa impulsão. Não é à toa que ele fazia uma dobradinha como wide receiver e ele, se jogasse de wide receiver, ia ser disparado o melhor wide receiver da classe. Mas como ele optou por corner, ele é disparado o melhor cornerback da classe. Não tenho o que dizer dele. Eu vou só falar uma coisa. Ele é um futuro Deion Sanders, ou pelo menos Jalen Ramsey. Ele joga igual ao Jalen Ramsey, que ele consegue ser mais atlético do que o Deion Sanders na parte de blitz, assim, de explosão. Não, você falando que ele foi para a segunda divisão, se fosse para North Dakota State, talvez as pessoas não fossem estranhar tanto, porque é uma universidade muito grande. Mas o cara vai para Jackson State, obviamente a única explicação de Deion Sanders, e a comparação dele é o Charles Woodson. Para quem não sabe, ele foi pro Hall da Fama da NFL esse ano, ele foi indicado. É ele, né, Pinho? Ou é o Leroy Butler, que eu confundi. O Woodson eu acho que foi ano passado. Mas enfim, né? Ele foi pro Hall da Fama. Então, ele é literalmente um cornerback maravilhoso e um wide receiver também. No high school, ele teve mais de 3.600 jardas recebidas, 46 touchdowns e 19 interceptações como cornerback. Eu vou falar sem medo de errar, tá? Eu não quero dar uma de Fábio Sormani aqui, mas ele tem tudo para ser um dos maiores jogadores da história da FCS, por ele ter escolhido Jackson State. Porque é como se você pegar um melhor recruta de cornerback da classe e colocar numa liga patética. Porque, obviamente, você pegar quarterbacks muito fracos, se você pegar wide receivers não bons em rotas. Então ele tem tudo para ser dominante, jogar como se ele estivesse jogando no quintal de casa. Então, agora, se ele fosse para Alabama, aí é coisa diferente, Georgia, etc. Mas Jackson State, ele tem tudo para ter, 20 interceptações numa temporada, eu não duvido nada. Esse cara é absurdo, ele intercepta muito bem, ele tem noção de campo de forma sensacional. Esse cara vai ser um dos maiores jogadores da história da FCS. Iria falar agora, né, Bruno? E quando a comparação do cara é um Hall da Fama, você sabe que o cara é diferenciado. E falando um pouco mais sobre o Travis Hunter, né, depois de ter uma carreira no high school muito boa em Collins Hill, ele ficou comprometido com a FSU, né, com Florida State, por mais de um ano, né, porque era próximo de onde a família dele cresceu, né, se estabeleceu. Só que aí, quando o Deion Sanders fez uma oferta por ele, ainda mais que o Deion Sanders é o maior ídolo do Travis Hunter, aí eu acho que essa oferta foi muito grande para ele recusar. E agora a gente já pode considerar ele, né, um jogador de Jackson State Tigers. E olho nele, hein, porque se ele se desenvolver como é esperado, a gente vai ouvir falar muito bem sobre esse cara. Só para falar que a comparação dele com o Charles Woodson foi cirúrgica. Foi muito boa mesmo. Só isso. Acho que tem tudo para ser até maior, igual ou maior. Muito bem, fechamos então essa questão aí do top 10 do recrutamento. Não vai ficar só nisso, tá? A gente vai fazer programas especiais focando no recrutamento dos times, né? No caso, os ganhadores e perdedores da classe de recrutamento. Vamos falar também sobre outros jogadores que acabaram ficando fora do top 10. Mas, por hoje, é isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre Transfer Portal, né? Os jogadores que se transferiram. A gente até falou um pouquinho sobre o que é Transfer Portal mais cedo. Então, o jogador, a partir do momento que ele assina a Intention Letter, ele passa a ser um jogador daquela universidade. Depois, se ele quiser trocar, ele pode entrar no portal de transferência e ir para outro lugar. E teve vários jogadores aí nessa off-season que fizeram isso, e muitas dessas trocas de time foram bombásticas, né? A gente pode separar aí Spencer Rattler e Caleb Williams, os dois quarterbacks lá do Oklahoma Sooners, indo para outros lugares, né? Respectivamente para South Carolina e para USC. Teve ainda outros jogadores que também fizeram caminhos parecidos, gente chegando, gente saindo. E aí, o que a gente pode destacar aí no Transfer Portal
da off-season de 2022. Eu vou ter 2 destaques, assim, pra galera, que são os melhores, né? Que é o Caleb Williams, que saiu de Oklahoma, logo que assumiu, inclusive, a titularidade, e foi para o CC, né? Eu acho que o pessoal pode me corrigir aqui, pode acrescentar, acho que foi por causa do técnico, né? Que saiu de Oklahoma e aí, isso. O Lincoln Riley conseguiu levar o Caleb Williams, e eu vou falar mais um aqui, que foi o Mario Williams, também o Williams, que é o wide receiver, 4 estrelas. E ele influenciou no recrutamento de outros jogadores da classe de 2023 que estavam prometidos com Travis Dye. Não, e ele conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer o Malak Nelson, que era na época o QB1 da classe de 2022 e 2023, que tinha dado commit para Oklahoma para jogar com ele deu de commit de Oklahoma e deu commit com o USC também. E o último aqui, que eu acho que agora o Pim também vai falar mais, que eu não entendi nada, que foi o Quinn Weavers. Eu não entendi porque ele saiu de Ohio State e foi para Texas. A única coisa que eu posso falar disso rapidamente para a galera poder falar é: para que então ele fez aquele teste de nivelamento para não jogar o último ano do high school, para ir direto para o college, para não jogar e pedir uma transferência, sendo que ele ia ganhar bastante espaço? É uma coisa que eu não consigo entender. Jogava o senior year, ganhava as coisas pelo high school dele, que é muito bom, muito forte, e pelo menos o estadual, e depois iria para Ohio State com mais tranquilidade. Utilizaria a redshirt. O Pim mesmo tinha comentado dos bastidores, ele pode falar. Não, assim, sobre o Quinn Ewers. Cara, existe uma coisa no college football chamada redshirt. Eu até te expliquei a história da redshirt, mas vou pincelar rapidamente para não consumir muito tempo. A redshirt é um negócio que você fica uma temporada só treinando, você conserva a sua elegibilidade, o jogador ele tem 4 anos para jogar, e com a redshirt ele pode, entre aspas, ganhar um 5º ano, né? Esse ano de treinamento, que ele não entra em campo, acaba sendo não computado. E aí, o que o Quinn Ewers fez? Ele faz um supletivo, né? O que seria meio que o NEJAD aqui do Brasil, o EJA aqui do Brasil. Ele pula o seu senior year, o último ano do ensino médio regular, e vai para o Ohio State. Até aí nada tinha muito tá normal. Só que para isso ele acaba usando a redshirt dele. Então, teoricamente, a partir dessa próxima temporada agora de 2022, ele não tem mais este artifício. Ele vai, mesmo se ele ficar no banco e não entrar nunca em campo, vai ser consumido um ano da elegibilidade. E aí, ele simplesmente se transfere. Aí você para e pensa, se o cara tivesse ficado no high school dele, ele poderia ter um título nacional. Na pior das hipóteses, ele aumentaria suas estatísticas, né? Quem sabe? E poderia ir por exemplo, para Texas, já que ele vai jogar só em Texas mesmo, nunca entrou em campo por Ohio State. Poderia ir para Texas tendo direito ao redshirt, poderia ficar mais um ano lá estudando e aprimorando a sua técnica, e iria para os 4 anos de titular normalmente. Isso aí, sinceramente, para mim foi uma burrice do tamanho do mundo. Basicamente, ele pulou o 3º ano do ensino médio aqui no Brasil para entrar numa faculdade, chegou na faculdade e no primeiro ano trancou. Para tirar um ano sabático. É basicamente o que ele fez. Então, isso. Faz sentido nenhum. E sabe o que torna essa história um pouco mais curiosa ainda? É porque primeiro ele se comprometeu com o Texas, depois ele pulou o ano de senior dele, ele se descomprometeu de Texas, aí ele se comprometeu com Ohio State, depois se descomprometeu de Ohio State e agora ele está comprometido com o Texas. Olha a zona que foi o recrutamento dele. Não, inacreditável. Fala, Luiz. Isso só comprova que ele pode ser um talento desperdiçado, do meu ponto de vista. Mais um. Porque se ele realmente jogasse o senior year e fosse para Texas, ou até mesmo para Ohio State, mas continuasse no foco em Texas, a gente poderia ver um pouco dele ali, ou não ver nada no primeiro ano, e começar a assistir ele agora. Ele vai provavelmente jogar em Texas? Vai, mas ao decorrer da temporada, sem treinar, sem saber nada do playbook, e aí ele pode só se enrolar e não chegar na NFL. Ele tem tudo para chegar na NFL.
E a sorte dele ainda é que o Casey Thompson saiu e o Hudson Card eu acho que ainda tá, né? Em Texas. Não tenho certeza. Eu vou até fazer uma pesquisa aqui. Mas eu queria falar aqui do Travis Hunter ainda, porque o Pinho falou que ele estava entre Jackson State e tinha Miami nos finalistas. Se você tiver um jogador que tá em dúvida entre Itaquaquecetuba e Miami, ele vai escolher qual? Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba? Isso. Inacreditável. Se você pegar uma praia, o cara vai preferir jogar do que jogar em Miami. É inacreditável como todo mundo odeia Miami. Mas a grande verdade aqui, eu vou falar dos meus vencedores e perdedores desse Transfer Portal. Para mim, o maior vencedor, sem dúvida, é o USC, que conseguiu o Caleb Williams, que conseguiu o Mario Williams, e conseguiu o Travis Dye, que era um grande running back de Oregon, era o running back 2, e o CJ Verdell vai ficar mais um ano, então ele vai para a USC. E outro vencedor para mim foi o Ole Miss, que pouca gente falou, que conseguiu o Jackson Dart como quarterback. Excepcional, ele era o futuro de USC, mas como o Lincoln Riley foi, o Caleb Williams foi para USC, aí o Jackson Dart foi para Ole Miss, que vai perder o Matt Corral pro draft. Excelente escolha do Jackson Dart. E quem que vai com ele? O Zach Evans, que era de TCU, um talento que estava sendo, entre aspas, desperdiçado numa universidade menor. Cara, ele é um excelente running back, eu adoro ele. E ele vai conseguir ter uma química muito boa com o Jackson Dart, estou muito ansioso para ver. E a Alabama também foi uma boa vencedora, conseguiu o Jahmyr Gibbs, que é um excelente running back também de Georgia Tech. E conseguiu o Desculpa te cortar, Bruno. Falou do Zach Williams, né? Zach Evans. Desculpa, gente, perdão. Realmente era um talento desperdiçado em TCU, ainda bem que ele foi para Ole Miss. Meu Deus do céu. Teve o jogo dele contra a SMU, que o Tanner Mordecai jogou muito. Ele deitou, foi o único jogador de TCU, porque o quarterback não é muito bom, nem lembro direito o nome do quarterback. Muita interceptação, e ele era o único cara a fazer alguma coisa. Então ele ir para o Ole Miss vai ser um grande salto na carreira dele. Mas falando de Alabama, eles conseguiram o Jahmyr Gibbs de running back e o Jermaine Burton, wide receiver de Georgia. Ele ficou um tempo lesionado, mas ele não estava sendo bem utilizado. Ele vai para Alabama e vai perder o Jameson Williams e o John Matt pro draft. Então ele vai ter uma grande oportunidade de chegar bem pro draft de 2023. Então o futuro de Alabama tá em boas mãos com esses dois jogadores. E Bruno, além desses dois jogadores, a Alabama também conseguiu o Eli Riggs, ex-cornerback de LSU no transfer. Exatamente. E a secundária dele, da equipe, não se destacou muito em 2021, né? Então eles reforçaram essa unidade da equipe. Exatamente. Alabama foi crucial como torcedor de Alabama. A Alabama reforçou as perdas que vai ter no draft, mais a secundária, que é o grande problema calcanhar de Aquiles do time. Então, eu tenho tudo para vir com tudo esse ano. Eu realmente espero que traga um título, que foi bem sofrido no passado. Eu vou puxar a sardinha agora para Miami. Miami fez algo bem parecido com Alabama, e teve um recrutamento muito bom em 2021. Né? A Alabama conseguiu muitos jogadores de linha ofensiva. Miami conseguiu o terceiro melhor jogador da classe, o sétimo ano passado. Esse ano foi um pouco mais conservador, mesmo com o Cristobal chegando para Miami. E, cara, eu vejo que o futuro de Miami como torcedor, eu vejo um futuro bem promissor, porque eles conseguiram o Frank Ledson, o wide receiver de Clemson, que é um bom wide receiver, com a saída do Charleston Rambo. E vai ter o Tyler Van Dyke. Se ele se machucar, tem o Jake Garcia no banco. Tem uns jogadores pro futuro ainda, o Bubba Oden vai ficar. Então, cara, como torcedor de Miami, tô bem confiante pro time essa temporada. Eu não acho que vai chegar perto do playoff, mas pelo menos ficar no top 15 do ranking, eu acho que é bem possível com jogadores tão jovens, um futuro da equipe que eu acredito que seja bem promissor. E o Tyler Van Dyke mostrou muito potencial, né, no seu primeiro ano em Miami. Demais. Nossa, ele é muito melhor que o Dark King. Nossa senhora, não tem nem comparação. Concordo com você, Bruno, porque eu também acho que as duas equipes, né, que foram os maiores vencedores do Transfer Portal foram USC e Ole Miss, porque eles conseguiram, mesmo tendo recrutamentos fortes, eles conseguiram reforçar o seu time ainda mais usando o Transfer Portal, que está se tornando uma, entre aspas, né, fonte de jogadores cada vez mais importante para os times do college football. Exato, eu só vou fazer o último comentário que eu esqueci de falar. O perdedor, para mim, não tem outro perdedor senão o Oklahoma, que perde os dois quarterbacks, mesmo ruins ou não, independente, se foram os piores quarterbacks do mundo, mas perdeu dois jogadores que já estavam no time. Conseguiram Dylan Gabriel, que é um bom quarterback, mas para mim não é um quarterback do futuro para Oklahoma, nada disso.
Perdeu o Marlon Williams, que era o melhor wide receiver do time. Então o time tá numa situação bem complicada. Muito bem, encerramos assim essa edição aí, número 39 do College Cast. Hoje falando muito aí sobre os bastidores, né, do College Football, as transferências, jogadores saindo e entrando nas faculdades, os jogadores que vão participar aí do futebol americano universitário a partir de agosto deste ano, com aquela cobertura especialíssima do Cover Football e do College Cast, como de praxe. Na semana que vem tem mais debate aí, vamos falar um pouquinho sobre outros assuntos aí de como vão vir as faculdades. Tem muita coisa ainda para rolar nessa off-season e, como sempre, a gente vai a fundo para levar as informações até vocês. Quero agradecer aqui aos dois Luiz, também ao Bruno pela participação, para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Fique agora com Fight Campbell, Fight Song aí da Campbell University, a Campbell Camels, por sinal, um dos símbolos mais legais, uma das logos mais legais do College Football, que é um camelinho muito simpático. Para todo mundo, uma excelente manhã, tarde, noite, madrugada, quando você estiver ouvindo isso daqui, e até a próxima. Valeu!